Cristo possa... Oh, minha querida, seja bem-vinda, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, amém? Seja bem-vinda à casa. João capítulo 11. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Você que não tem Bíblia, pode olhar aí na tela. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que Jesus falava do repouso do sono. Verso 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Amém? Senhor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua presença e obrigado pelo seu poder. Fale conosco, ministra a tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar seu assento, dando glória a Deus. Por Jesus e registrado por João. João escreve 7 milagres registrados por Jesus. E esse é o 7º e último milagre registrado por João, realizado por Jesus. A Bíblia fala que Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo. E nós, ao olharmos para esse texto, é notável percebermos algumas fases, alguns estágios da vida de Lázaro. Primeiro a Bíblia vai nos apresentar Lázaro enfermo. Depois a Bíblia nos apresenta Lázaro morto. Depois a Bíblia nos apresenta um Lázaro sepultado e cheirando mal. Depois a Bíblia nos apresenta um Lázaro ressuscitado. E em João 12 a Bíblia vai nos apresentar um Lázaro assentado à mesa. É interessante você ver cada fase da vida de Lázaro e como Jesus, de forma progressiva, operou milagre. Porque uma doença não tratada pode nos levar à morte. E se alguém morre, com certeza apodrece. E se essa pessoa apodrece, lógico que tem que ser sepultada. Se Jesus vem e ressuscita, Ele nos devolve a nossa família. E assim nós podemos, como no capítulo 12, nos voltar a sentar à mesa. Porque falar de mesa fala de comunhão, fala de restauração. Então Lázaro, ele experimenta esses momentos diante da presença do Senhor. E é interessante aqui que nesse texto nós vemos um Cristo que ouve, um Cristo que vem e um Cristo que age. Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo. Jesus ouviu também e percebeu que Lázaro tinha morrido. E Jesus não só ouve, não só se apercebe, como ele sai do lugar onde ele está e vem para a casa de luto, que é na casa de Maria e Marta. E ele vai para o lugar do sepulcro e ressuscita Lázaro, que não era uma pessoa qualquer. E o texto várias vezes deixa claro que Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era alguém que Jesus amava. Lázaro era alguém que tinha uma intimidade de amizade. E o próprio Jesus chora porque ele amava não só a Lázaro, como também as suas 2 irmãs. Porque todas as vezes que Jesus estava em Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro era o lugar, era o lar que acolhia Jesus.
que hospedava Jesus. Imagina, amado, não era muito fácil hospedar Jesus. Jesus nunca andava sozinho. Imagina receber na tua casa, na hora do almoço, 13 homens. Amado, se onde come um homem já estrago, imagina 13. E eram homens que só andavam a pé. Pensa em Pedro, Tiago, João, Mateus, Tomé. Receber também Judas lá em casa. Porque se você tem um amigo que tem um amigo Judas, o Judas também vai passar aí na tua casa. Então Marta, Maria recebiam Jesus com amor, com carinho. E isso fez que Jesus ainda os amasse mais. Mas quando você continua a ler esse texto, você percebe que apesar de Jesus amar Marta, apesar de Jesus amar Lázaro, apesar de Jesus amar Maria, a doença chegou na casa deles. Porque afinal de contas, ser amado por Jesus não é um indicativo de que nós não teremos aflições. Ele mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As pessoas hoje, quando passam por problema, acham que Deus já não está lá mais. As pessoas hoje, quando passam por momentos difíceis, acham que Jesus não está mais nas suas vidas. Por isso alguns reclamam, alguns murmuram, alguns até abandonam a fé, porque dizem: estou passando dificuldades e Deus não fez nada. Passei por lutas e Deus não fez nada. Quantas vezes quando perdemos, achamos que Deus não estava conosco? Amado, Deus é soberano até nas nossas perdas. Eu repito, Deus é soberano até na hora que perdemos, até na hora que não vencemos, até na hora que adoecemos, até na hora que as circunstâncias nos parecem contrárias. Deus ainda é soberano. Pastor, o que significa a soberania de Deus? Deus está no controle da história. Deus não perdeu o rumo, não perdeu o controle. O leme da história está sobre a mão de Deus. Se alguém está aqui, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Esse problema que você está passando não significa que Deus perdeu o controle da tua vida. Essa luta que você passa hoje não significa que Deus está desatento, distraído ou desapercebido. Ele está dizendo que na hora certa eu ajo, no momento certo eu entro com providência. A Bíblia diz que Lázaro, amigo de Jesus, está doente. E qual é a reação natural do crente quando o problema chega na vida dele? Orar. E as irmãs de Lázaro fazem uma oração em forma de carta. Chamam o moço, pedem para que ele vá até Jesus e informa que Lázaro, a quem Jesus amava, está doente. Amado, eu fiquei pensando aqui, como é que esse homem encontrou Jesus? Se Jesus nunca parou em algum lugar por muito tempo. Se Jesus hoje aparece na Galileia, amanhã escutam que libertou em Gadara. Como esse homem levou a notícia de doença de Lázaro, encontra Jesus. E a explicação lógica que eu encontrei através dos sinais. Porque aonde Jesus passava, ele modificava as coisas. Aonde Jesus passava, ele deixava uma marca. Porque não tem telefone, não tem celular para ligar para Jesus e dizer: está em Luanda ou em Benguela. Não. É os sinais que levaram esse homem até Jesus. E ele encontra Jesus e diz assim: está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus diz assim: ok. Mas ok, não faz nada, ok. Porque, amado, o silêncio de Deus nos magoa mais às vezes do que as aflições que nós enfrentamos. Tem dias na nossa vida que você ora, você chora, você jejua, você berra, mas parece que Deus está nem aí. Porque Jesus escuta que Lázaro está enfermo, ele não faz caso algum. Ele não diz: vamos lá para ele não
eu morrer, ele não diz eu vou contigo, ele diz tá bom. Porque a doença que ele tem está no versículo de número 4. Diz assim: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja o quê? Glorificado por ela. Ou seja, o problema que nós enfrentamos, ou os problemas que muitas vezes enfrentamos, não é para nos matar, é para a manifestação da glória de Deus. Ah, pastor, eu gostaria de experimentar o milagre. Então Deus vai permitir que você tenha problema, porque só há milagre onde tem necessidade, só há milagre onde tem crise. Se não tem doença, não tem milagre. Se não tem crise, não tem milagre. Se ninguém morre, não tem milagre. Então, aonde há um problema, existe 99,9% de chance de Deus fazer um milagre. Deus não faz milagre aonde está tudo bem, porque afinal de contas, ninguém precisa. Então Jesus está dizendo: essa doença não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Porque, amado, os nossos problemas, no final de tudo, vão glorificar a Deus. Por isso Paulo vai escrever Romanos: e sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus não vai com esse cara aqui. Quando esse homem escuta, olha a mensagem de Jesus para Marta e Maria: esta enfermidade não é para a morte. E esse homem, para sair do lugar onde Jesus estava, para ir para o lugar onde Marta e Maria estavam, era uma caminhada de 2 dias. Aí ele caminha 2 dias, quando chega, encontra a casa de Lázaro cheia. O que é que Jesus lhe falou? Não é para a morte, mas ele encontra boa de gente. Lázaro é homem bom, nunca fez mal a ninguém. Amigo de Jesus, amigo de Jesus. Aí, se fosse angolana chorar no óbito de Lázaro, era assim. Eu quero pensar esse homem parado e dizer assim: e o que Jesus disse agora, como é que fica? Será que ele mentiu porque ele disse não é para a morte e agora morreu? Só que, amado, Jesus está dizendo não é para a morte. E faz 2 dias, ele 2 dias depois chega lá que até o óbito já foi, o corpo já foi enterrado. Porque ele chega 2 dias e Jesus vem 2 dias mais depois, 4 dias. Aí quando Jesus chega, o corpo já estava podre, já estava cheirando mal. As irmãs de Jesus, de Lázaro, já não precisavam mais ir para lá, porque o cheiro as afastava. E quando Jesus chega, ele vê a aflição, ele vê o sofrimento, ele chora com a família, e ele pede para ser levado no lugar onde ele foi sepultado. E quando Jesus chega naquele lugar, ele manda tirar pedra, mas a resistência era: já cheira mal, não adianta. Vamos esperar no arrebatamento, porque o judeu acreditava que o morto, depois de 3 dias, já não ressuscita mais. E Jesus está no 4º dia e está dizendo: tiram a pedra. Para o judeu isso é controverso, porque eles acreditavam até o 3º dia dava, mas no 4º já não dá mais. Só que não tem tempo, não tem dia que limita a Deus de fazer milagres. Não importa quanto tempo você enfrenta essa luta, esse problema, Ele pode resolver em um dia, em uma noite. Por isso a minha Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não importa quantos anos de sofrimento você teve, não importa quantos anos de choro você teve, mas se você se encontra com Jesus, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria nasce e o nome dele é glorificado em nome de Jesus. Então nós temos aqui nesse texto algumas lições que esse texto traz para nós hoje. Qual é a primeira lição que esse texto traz para nós? Que os amados por Deus também enfrentam crises. O
fato de você ser filho de Deus não te isenta de passar crise. O fato de você ser amado por Jesus não te isenta de passar crise. Mas agora não pensa que Deus é menos Deus porque você tem um problema. Porque nós temos a mania de avaliar o poder de Deus mediante as circunstâncias que nos envolvem. Se eu estou passando por vitórias, Deus é grande. Mas se eu tenho problema, eu acho que Deus é pequeno e às vezes duvido se Ele existe. Veja o versículo de número 2. O que Ele vai dizer? Sobre os amados de Deus que também enfrentam lutas. Primeiro, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Isso é uma maneira de lembrar para Jesus: não é um qualquer que está doente, é o teu amigo e quem você ama. E aqui a Bíblia está dizendo: o que você ama está enfermo. E a Bíblia vai dizer, Jesus ouvindo isso disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. Amado, existem 3 principais coisas no mundo. A primeira coisa que é muito importante que existe no mundo são as pessoas. Deus criou o mundo e colocou pessoas na terra com um propósito específico: resolver problemas. Você não está aqui para fugir dos problemas, porque no mundo tem pessoas, tem problemas e também tem o quê? Soluções. Porque se você foge de resolver um problema, você não tem propósito de vida. Tudo que existe na terra é para resolver um problema da terra. Amado, nada foi criado só para embelezar a terra. Tem um propósito. Se na terra não houvesse montanhas, as nossas casas iriam embora por causa do vento. Essa cadeira que você está sentado tem propósito. Esse microfone tem propósito. Porque se ele não funcionar mais, descarta. Então tudo que está aqui dentro está aqui para resolver um problema. E você não é exceção disso. Então todas as circunstâncias, todos os problemas que nos envolvem, todos os problemas que se levantam contra nós, isso é uma prova clara do que você está vivo. Quem tem problema aqui diz amém. Ah, você tem problema, então você está vivo. Porque, amado, quem está morto não tem mais nenhum problema. Nem causa problema, nem resolve problema. Se você tem algum problema, isso é prova clara que a tua foto não está lá no jornal, na última página, a preto e branco. Ah, pastor, eu tenho um problema. Aleluia, porque você está vivo. Problema é coisa de vivo. Amado, quem nessa terra não tem problema? E os profetas de hoje que dizem: estou a ver problema, amado, ainda que ele não veja, temos. Todos aqui têm problema de dinheiro, todos, sem exceção. E não me olha com essa cara: você tem dinheiro, então ainda me dá dinheiro. Quero comprar bloco para fazer lá a obra, construir a igreja. Temos ou não temos? Muitos aqui têm problemas emocionais, espirituais, financeiros, problemas familiares. Só que o problema não é o problema, é como eu ajo diante do problema. A primeira coisa que essas duas irmãs pensaram quando Lázaro estava doente, não era no Timbanda de Betânia, não era no bruxo que estava lá em Betânia. Logo que Lázaro ficou doente, avisa para Jesus. Porque crente, quando adoece, primeiro ora. Crente, quando enfrenta problema, primeiro dobra o joelho. Nem, mano, aquele que embande é onde? É na Anha ou na Ganda? Tu a sonhar mal aqui? O que embande é onde? Não, dobra o joelho e ora. E elas fazem uma oração em forma de pedido, enviam alguém. E, amado, problemas sempre virão na nossa vida. Amigo de Jesus também adoece. Amigo de Jesus também morre. Amigo de Jesus investe e também perde.
Amigo de Jesus também é perseguido, porque nós temos o dom de maximizar o nosso problema. E como eu sempre falo, tem gente que já tem aquele espírito de coitadismo, que quando ele tem problema parece só ela. Eu sou ele no mundo. Ninguém está me vendo cá. Ninguém está vendo mesmo o que estou a passar aí. Ninguém só tem pena de mim. Irmão, Pai do Senhor, eu que estou lá e mais ou menos. Ô irmão, você acha que é só você? Ah, irmão, você acha que você é a única que está enfrentando esses dragões, essas serpentes, esses gigantes, essas lutas externas e internas? Amado, eu sou amigo de Jesus, tenho problema? Tenho. Abraão teve, Isaac teve, Jacó teve, Davi teve problemas. E aí, qual é a nossa alegria em meio às aflições? Jesus está conosco. Isso é que alivia a dor. Amado, você pode sentir a dor que sentir, mas se tiver alguém para dizer calma, estou aqui contigo, isso alivia. Por isso bendito é o homem, é a mulher que está casada, e quando as coisas apertam, tem um homem que segura do lado dele. Fica calmo, eu estou contigo. Amado, isso alivia. Isso a dor por um momento dá uma pausa. Então saiba que Cristo, Ele está do nosso lado, e as aflições do mundo não irão de nos separar do amor dEle. Se esse Covid acabar amanhã, nós estaremos com Ele. Se não acabar nunca, a nossa esperança está nele. Se eu tiver carro, eu o louvarei. Se o meu filho viver, adorarei a Ele. E se morrer, bendito seja o nome do Senhor. Nem todos os problemas que nós temos vamos receber uma solução aparente. Haverá dias que o Lázaro vai morrer mesmo. Fala para o irmão que está ao seu lado. Tem dias que o Lázaro vai morrer mesmo. Você orou, você jejuou, ligou para todos os profetas, todos oraram, mas ainda assim o Lázaro vai morrer. Porque nós não queremos aceitar a morte do Lázaro. Só que tem coisa que na nossa vida tem que morrer mesmo, para quando Jesus aparecer e ressuscitá-lo, o milagre gerar mais impacto na nossa vida. Então tem coisas que vão acabar mesmo na nossa vida. E não tenha medo. Não tenha medo quando a hora de deixar ir algumas coisas, você tem que abrir mão e deixar ir. Na nossa vida nós não podemos nos apegar a nada. Por isso Paulo disse: o que tem, viva como se não tivesse. O que usa e abusa desse mundo como se dele não usasse. O pai como se não fosse pai. Porque quando você se apega muito a pessoas, se apega muito às coisas, você vai querer morrer quando elas morrerem também. Você vai querer ir quando elas forem. Você vai querer se perder quando elas também se perderem. Mas quando você entender que existem momentos na nossa vida que quando Lázaro morrer, ele precisa ir, ele precisa ser enterrado. Pastor, está a doer, eu sei que dói, mas abra a mão dele, deixa na mão de Deus. Vamos esperar daqui a 4 dias. Se é para voltar para nós, ele volta. Se não é para voltar para nós, deixa ir. Porque tem perdas que você depois recupera. Tem perdas que você nunca mais recupera. E nós temos que aceitar isso. Lázaro é uma perda quase que irreparável. Você que perdeu alguém da tua família, aceita. Aceita. Eu não posso recuperá-lo, eu não posso trazê-lo de volta. A esperança de Marta e Maria era no porvir. Jesus vai ressuscitá-los. No futuro ele vai voltar a viver. Mas Jesus disse: ei, mano, não, eu sou a ressurreição e a vida. E aí Jesus vai revelar o segredo dos milagres. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, para que as coisas aconteçam na nossa vida, o requisito, ingrediente principal é crer, é fé.
Jesus está dizendo, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, se você crê em mim, ainda que as circunstâncias da tua vida parecem ter acabado, parece que não tem mais jeito, com certeza haverá uma esperança de restauração, haverá uma esperança de ressurreição, porque Deus está no controle. Então a primeira lição que nós aprendemos desse texto: você pode ser amado por Deus, amigo de Deus, servo de Deus, mas o problema chega também na tua casa. Chega. Segunda coisa, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque falaram, olha, teu amigo está morto. Ele disse, está bem, isso aí não vai lhe matar. Pode ir, mas o senhor não vai comigo porque eu lhe deixei já com febre. Não, pode ir, mas o senhor não vai comigo, ele já estava a tremer. Pode ir, o senhor não vai comigo, ele já disse que já estava a ver anjo. Pode ir. Porque você tem pressa e Deus não tem. Você está toda hora olhando no teu bilhete, pastor. Dia 25 vou fazer 40 anos e até agora homem nada. Deus não está nem aí com o teu bilhete. Porque nós queremos pegar o nosso bilhete e falar, Deus, está vendo isso aqui? O senhor sabe ver data? Nasci em 1972, antes da independência, e até hoje não tem homem. Como é que o senhor se sente? Essa tua pressão não faz nada nele. Deus não age por pressão. Repito isso, Deus não age por pressão. Ele age na hora dele, no momento dele, e nós só temos que dizer, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de modo que eu alcance coração sábio. Às vezes eu vejo as pessoas dizer assim na oração, eu determino. Eu já ouvi pregador dizer assim, vou contar até 3 e na tua vida vai acontecer o milagre que você espera agora. E 1, Deus é poderoso. E Deus está lá no céu assim. Agora é 1. E 2, esta semana, aquilo que você esperava há 15 anos vai acontecer. Deus está dizendo, e 2, e 3, Deus fala, já agora despeça. É assim que os pregadores mandam no céu. Pelo que eu sei, não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Pelo que eu sei, não são as nossas palavras de comando que governam o céu, mas é as palavras de comando do céu que governam a terra. Então, amado, esse milagre nos ensina que Deus faz o milagre na hora dele, no momento dele e no tempo dele. Eu falei com o pastor Tony nesse dia, eu falei assim, pastor, entre ter casa própria hoje e ter casa própria daqui a 20 anos, não há nenhuma diferença, desde que você nunca viva na rua. Vou explicar isso. Você pode viver 20 anos na casa de aluguel e daqui a 20 anos ter casa, desde que nunca viveste na rua, não tem diferença. Porque Deus pode te dar casa hoje e pode te dar casa daqui a 20 anos. Qual é a diferença faz? Eu parece que compliquei mais. Entre Jesus vir cedo para curar o Lázaro e Jesus vir mais tarde para ele ressuscitar, qual é a diferença? Jesus está dizendo, não faz diferença. Se eu ir agora ou ir depois, ficam calmos, ele vai estar vivo. Por isso não importa o tempo que as coisas aconteçam, o mais importante é que aconteçam. Ei, Abraão, oh Deus, eu quero ser pai. Abraão, não interessa o tempo. Eu não estou olhando para a tua velhice, não estou olhando para a velhice da avó Sara, mas quando chegar a hora, Sara vai engravidar aos 90 e você vai ser papai aos 100. Qual é a diferença entre Abraão ser pai antes e depois? Nenhuma, porque a promessa, o mais importante é que a promessa se cumpra. Elias me dá porção dobrada. Tá bom. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 13 milagres. Aí os que contaram os milagres falaram, nada, não é dobrado.
O pai dele na fé fez 7 e ele fez 13. Devia ter feito quantos? 14. O outro milagre Eliseu fez, mas ele não viu. Porque uma vez houve uma guerra no cemitério. Espada entra, espada sai. Um corta braço, um corta pescoço. Mata um soldado e cai na cova onde estavam os ossos do Eliseu. O soldado morto, quando cai no buraco na cova do Eliseu, tocou nos ossos, e os ossos lhe tocaram, e ele levantou do buraco. E aí Deus está dizendo, escuta, Deus está dizendo assim: oi, não importa o tempo que eu faço o milagre, se eu disse que é porção dobrada, vai acontecer, é 14, porque 7 vezes 2 dá 14. Então Eliseu, receba a promessa da porção dobrada. Então fala para o irmão do seu lado: fica calmo. Em alguma hora, em alguma esquina, em algum momento, o milagre chega na tua vida. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Alguém falou assim: quando eu entrei para a faculdade, enquanto uns entram, outros saem. Ele estava a sair. Eu falei: pai, não interessa se eu entro em que tempo, mas eu estou entrando. E um dia, na mesma porta que você saiu, eu também saio. E um dia o diploma que você exibiu daqui a algumas semanas, eu também vou exibir. E quando perguntarem quem é teólogo aqui, eu também levanto. Amém? Então não importa o tempo. Por isso na vida é assim: umas casam antes, outras casam depois. O mais importante, vamos se encontrar lá em casa. Amém? Amado, o mais importante é se encontrar lá em casa. Amado, não fica aí se sentindo pressionado. A outra já foi, e já casou, e já meteu ali ele, e já fez. Irmão, fica calma. O tempo dela não é o teu tempo. Não acerta o teu relógio com base no relógio dos outros. Aí deixa o relógio dele está adiantado. Nosso maior problema hoje é acertarmos o nosso relógio com base no relógio dos outros. Por isso nós queremos ter coisa, não porque precisamos, é porque os outros têm. Essa é a pior coisa. Uns estão trabalhando para ter coisa, não porque ele precisa. Ele só quer estar no meio dos que têm para dizer também tenho. Esse texto nos mostra, versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja o quê? Glorificado. Versículo 6. Quando ouviu, pois, isso, que estava enfermo, ficou quantos dias mais? Mais 2 dias no lugar aonde? Esses 2 dias aqui foi o suficiente para o Lázaro morrer. Aí eu posso falar assim: quando Deus atrasa, quando Deus atrasa, que não é atraso. Em João capítulo 2, João mostra para nós mais uma vez também que ele não faz milagre porque a Maria mandou. Porque eles estão numa festa de casamento e o primeiro milagre está registrado em João de Jesus. Naquela festa de casamento, a mãe de Jesus chega e diz assim: filho, não tem mais vinho. E aí Jesus olha para a mãe dele e diz: mulher, não é chegada ainda a minha hora. Ou seja, me deixa ainda pausar na festa. Deixa eu ainda perguntar para o noivo se tem mais dinheiro para ir comprar uns catujarra aí na janela aberta. Deixa ainda a família do noivo ainda talvez. Porque às vezes nós já estamos a correr em Jesus quando nós podemos resolver. Existem coisas que você pode fazer ainda. Por isso Jesus diz: eu só vou agir na minha hora. Amado, meu filho quando cai, eu não corro para levantá-lo. Eu falo: vai levantar ainda sozinho. Quando eu entender que é grave, eu vou ajudá-lo. Então Deus é assim. Tem coisa que às vezes nós caímos, tropeçamos só na pedra, já fica: eu vou morrer, eu cair é do homem, eu cair é do homem. Não, levanta-te. Jesus disse: não é chegada a minha hora, mulher. Depois de 1 hora disse: tá bom, agora chegou a hora. Põe vinho, põe água aí. Pega essa água aqui mesmo, tira mesmo a água das talhas e dá para o mestre Sala beber. Eu acho que o cara que prova vinho lhe dá água, vai matar ele. O cara tira a água do barril e no caminho
o milagre acontece, a água se transforma em vinho. Quando o mestre Sala prova e diz: olha, eu já bebi muitos vinhos, cuca, Nicola, pastor, já bebi muita coisa nessa vida, mas isso aqui tem uma trena diferente. Você já andou em muitos lugares nessa vida, mas quando você começar a orar e a sentir a presença de Deus, quando você sentar na mesa dos santos, estou a falar da ceia, e participar do corpo de Jesus, do sangue de Jesus, você vai dizer: já andei muito nessa vida, mas um banquete como esse, que gera alegria na alma, esperança no coração, eu nunca participei em um ambiente igual a esse. O teu tempo não é igual ao tempo de Deus. Nós somos guiados por 24 horas, e o relógio de Deus não tem 24 horas. Nós nos submetemos às 24 horas do relógio, mas Deus não tem relógio para o controlar, porque na eternidade não tem tempo. Na eternidade não tem tempo. Por isso Jesus falou assim. Pedro escreveu dizendo, 1 de Pedro, deixa eu ver se eu encontro, 1 de Pedro, segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro vai dizer que para Deus: mas amados, não ignoreis uma coisa, não ficam ignorantes a respeito disso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um. Irmão, é perigoso para você dizer assim: Senhor, eu te dou um dia para fazer isso na minha vida. Está vendo o perigo que você está cometendo? Você chegar na oração e determinar: eu determino, Senhor, tem um dia, Esse crente hoje não tem respeito à soberania de Deus, eu não é? Tem respeito. Aí a Bíblia está dizendo que para Deus 1000 anos é como se fosse quantos dias? Isso é uma prova clara que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Você tem pressa, mas Deus não tem pressa. Você às vezes quer já, e Deus está a pensar que é não. E Deus não age assim. Amém, irmãos? Porque a nossa pressa não apressa quem? Deus. Os casados aqui, tem um casado aqui, por favor, que antes de vir no culto depende da esposa. Oh coisa terrível, né? Você quer ir rápido, mas a esposa acordou 5 horas, ainda está maquiada. Eu me safava ainda no tempo que a gente vinha de moto. Pelo menos eu pego a minha moto, ela pega a dela. Agora que tem carro, eu fico lá assim: amor, já? Vamos? Eu já ligo o carro, espero mais 20 minutos, já meto para fora do quintal, espero já 20 minutos, já dou uma volta no quarteirão. Papai, o pastor foi. Aí volta. Mas esperar não é coisa fácil, né? Imagina Marta e Maria, o cara volta e volta sem Jesus e encontra óbito. O tempo de Deus não é nosso tempo. O que é que você está esperando que te deixou já tão impaciente assim? O que você está guardando que já te deixou tão frustrado assim? A Bíblia é o livro das esperas. O salmista disse: esperei com paciência. Porque você pode esperar sem paciência. Porque tem gente que está à espera do marido. Nesse percurso de espera, já namorou com o Van Damme, já namorou com o Rambo, já namorou com o Jet Li, já namorou com o Fender, já namorou com todos os bandos dos filmes de Hollywood. Mas estou esperando em Deus. Que espera é essa? Quem espera não age. Quem espera não age, espera. Se a mãe diz: espera que eu vou te servir, estou cozinhando, não é ir na panela e provar, não, é esperar. Porque tem gente que no processo de espera se endivida, se compromete, se enrola todo. Ei, espera. Jesus estava a dizer: eu não vou porque ela mandou, eu não vou pela amizade, eu vou para que esse milagre primeiro glorifique a Deus, depois exalte a família. Deus não vai fazer nada na tua vida que não visa primeiro para a glória de Deus. Porque se não glorifica a Deus, Ele não faz. Você
você que está a orar por isso, se acontecer, a glória de quem? Por isso Deus não age quando você está a orar por alguém. Essa pessoa vem na oração e também vai no quimbanda. Deus fala, se eu agir e ela ficar bem, quem vai receber a glória? Não, Senhor, é assim, como a glória é 100%, 50-50. Ele já disse, a minha glória eu não reparto com ninguém. Então morre, mas eu não dou nada. Amado, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Estou encerrando a minha palavra. Os amados de Deus também morrem. Essa é outra lição do texto. Paulo, o maior apóstolo, o maior fundador de igrejas. Paulo, o maior pregador do cristianismo depois de Jesus. Paulo que organizou de forma teológica as doutrinas bíblicas da igreja. Sabe, morreu como? Por causa de uma traição. Inventaram uma inverdade contra ele. Colocaram ele numa prisão romana. E os seus dias foram o quê? Pobreza nos últimos dias. Solidão, porque ficou numa cela fria sozinho. E quando ele escreve em Timóteo, fala, Timóteo, meu filho, toma Marco, porque me é útil ao ministério. Eu preciso falar com Marco. E alguém está comigo na minha prisão. Só Lucas está comigo. Paulo vai dizer, olha, ele estava tão pobre que ele lembrou de uma capa, um casaco que ele havia esquecido em Troade. Disse, aqui na cela está tão frio que eu lembro que quando passei em Troade, na casa de Carpo, eu esqueci lá um casaco. Traz o meu casaco. Imagina um cara que está preto a pedir casaco, porque não tem, pobre. Ele só tinha 3 coisas. Aquele casaco velho, os pergaminhos que ele pede para Timóteo trazer, os livros dele. E tinha Lucas e Timóteo estava pedindo Marcos. Porque no final da vida você vai entender que só isso você precisa. No final da vida você vai perceber que você só precisa de amigos. Você só precisa da palavra de Deus. Está entendendo isso? E você só precisa de alguma coisa para cobrir e proteger o teu corpo. Porque no final da vida você vai entender que o corpo é importante. Por isso Paulo está dizendo, a capa para o corpo, os livros para a mente e os amigos para o coração. Você fala, traga rápido, porque eu preciso. Sabe como é que ele morre? Cortam a cabeça dele. E ele diz, Timóteo, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida é próximo. Paulo nem escreveu dizendo, Timóteo, ora, fala para a igreja orar para mim, porque querem me matar daqui a alguns dias. Ele não pediu mais isso. Porque ele sabia que nessa hora não adianta meter a igreja a orar. Porque eu sei, mesmo sendo amado de Deus, o maior fundador de igreja, ainda assim eu vou morrer. Mas a glória continuará sendo a glória de quem? De Deus. Ô irmão, deixa de ser mimoso, por favor. Fala isso para o irmão que está chorando, meu irmão, me faça esse favor. Deixa de ser mimoso. Você ainda só sofre problemas pessoais. Os outros, para além de problemas pessoais, estão a sofrer perseguições ferrenhas por ser cristão. Você anda com essa Bíblia de 5 quilos na mão, ninguém te prende. Você passeia como crente todos os dias, ninguém te faz nenhum mal. E você acha que tudo está difícil para você. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. A outra coisa que esse texto nos ensina, Jesus é a solução de todos os problemas que nós enfrentamos. Quando ele chega no versículo 25, ele diz assim, eu sou. Esse eu sou interessante, porque João apresenta Jesus como Deus. E aqui esse eu sou pertence a Deus. Ele olha para Marta que diz assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele fica calma, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então não importa como você esteja, se morrer crendo, a esperança de vida eterna nele. Ele é o pão da vida. Ele é a lâmpada e a luz ao mesmo tempo. Ele é a água da vida. Ele é aquele que anda sobre o mar. Ele é aquele que não conhece o impossível. Por isso ele chega para Marta e Maria e diz assim, eu sou. Ou seja, como Deus se apresentou em Gênesis para Moisés, eu sou o que você quer que eu seja. Jesus está
dizer, como tem óbito, eu sou a ressurreição e a vida. Se houvesse fome, eu seria o pão. Se houvesse doença, eu seria a cura. Se era paludismo, eu sou o teu guardião. Se você ficou viúva, eu sou o teu marido. Se ficou órfão, eu sou o teu pai. Se não tem riquezas, eu sou a tua riqueza. Se está triste, o Senhor é a nossa força e a nossa salvação. O Neemias vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Então Jesus chega no óbito e diz assim, eu sou. Eu não sou qualquer um, mas eu sou aquele que tem poder sobre a vida e a morte. Eu sou aquele que esteve no princípio com Deus. Quem ele é? João 1, por favor. João 1, versículo 1. Ele vai se apresentar. João começa apresentando Jesus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo no grego é o que? A palavra. E ele diz que ele é a palavra. No princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo não só estava com Deus, como o verbo é quem? Mistério da Trindade. Podemos discutir em academia de teologia, em grupo do WhatsApp, em Facebook. Não vamos chegar em nenhuma conclusão. Tem coisa na Bíblia, você só precisa crer. Tem coisa na Bíblia que ela não pede entendimento, mas pede fé, pede crença. Ah, eu queria entender. Não, tem coisa que você não vai entender. Pastor, é heresia? Não, não é heresia. Veja o que vai acontecer aqui no texto. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Versículo 8. Não de João 1. Vamos sair daí. Vamos no versículo 8 do 11. Olha o que vai acontecer aqui. Que alguém vai com Jesus mesmo sem fé. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá, passa. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, passa. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz, passa. Verso 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Porque Jesus disse: vamos lá, eu vou ressuscitar Lázaro. Aí falaram: Senhor, queriam te matar lá e vai voltar lá. Jesus disse: quem anda de dia ninguém mexe nele, porque anda na luz. E eu, por enquanto vocês estão a andar comigo, vocês estão a andar com a luz. Ninguém vai vos tocar. Vamos lá para sofrermos ou chorarmos com Lázaro. Tomé não entende a parábola e diz assim: o Senhor está falando que vão ir nos matar com Lázaro, então vamos morrer com ele. Ele não entendeu, Cândido, mas foi. Porque tem gente que entendeu e não vai porque não entendeu. O que eu amo também aqui é isso. Jesus está falando que vamos despertar Lázaro do sono. E Tomé está a entender que nós estamos aí morrer com Lázaro. Mas só que assim ele entendeu mal, mas foi. Então, querido, a questão às vezes não é você entender, é ir mesmo sem entender. Abraão não entendeu nada quando escutou aquela voz e sai. Mas 75 anos ouvir vozes é normal. Os papás e as mamães de 75 anos, não é? Eu ouvi a voz do teu pai. Mas mãe, o pai morreu já em 99, mas eu ouvi ontem. Isso é normal. 75 anos, 80, eu não é? A velhice traz algumas vozes, saudades. Eu tenho uma minha tia, irmã da minha mãe, quando ela olha para mim, ela acha que eu sou o irmão dela. Porque a minha mãe disse que eu me pareço muito com meu tio, irmão dela. Aí ela falou: João, ô João. Aí a minha mãe falou: mana, você estava no não viste que o João já morreu? Não, mas ele é o João. Eu falei: ó, agora eu sou o João aqui na família. Amém. Ela está com 80 anos. Ela está vendo o João que morreu em 89. É a idade, mas Abraão escuta a voz e diz: vamos. Mas ainda assim ele mesmo sem entender pegou as coisas. Vamos embora. Amém, irmãos?
Tomé está aí e disse, olha, epa, vamos morrer já com ele então. E foi. E chegou lá, não morreram, ressuscitaram alguém. E eu imagino Tomé dizendo, poxa, que alívio. Caminho todo, há 2 dias que eu venho confessando pecado. Afinal não era para morrer, era para ressuscitar alguém, né? Amém? Outra lição desse texto. A diferença que Jesus faz quando está na nossa casa. No versículo de número 21 e o 32. 21 diz assim. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. 32. Essa é a palavra de Marta. Tendo, pois, Maria, a irmã de Marta, aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu penso que isso era o choro durante os 4 dias. E é interessante que quem se encontra com Jesus primeiro é Marta. Porque quando Jesus chega na casa de Maria e Marta, quem estava a servir, a cozinhar lá é Marta. E quem é que era quietinha e calma é quem? Maria. Maria sempre estava no cantinho dela, mas Marta era muito agitada, resolvia muitas coisas. E quando ela escuta que Jesus veio, Maria ainda está lá calma, sentada como de costume. E Marta já voou, já está lá a falar com Jesus. Se o Senhor estivesse, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse na tua casa, a lhamba não ia entrar no quarto do teu filho. Se o Senhor estivesse na tua casa, o teu marido não ia pular para o adultério. É que às vezes nós colocamos Jesus para fora e metemos a Zap, a DSTV e colocamos um monte de objetos e macumbaria dentro da nossa casa, que a ausência de Jesus, até hoje, dívidas, problemas, mortes, perdas, falta. Essa mulher está nos dando aqui uma lição, que aonde Jesus está, a morte não prevalece. Aonde Jesus está, Ele não deixa ninguém morrer. Todas as vezes que a morte cruzou o caminho de Jesus, Ele cruzou dando vida. Todas as vezes que alguém morreu no caminho de Jesus, Jesus ressuscitou. E Marta e Maria estão a dizer, pelo que te conhecemos. Eu nem estou a te pedir milagre agora, porque já faz 4 dias. Mas só quero dizer, Senhor, que a tua presença há 4 dias atrás fez muita falta. Você que está tentando insistir em viver sem Jesus, como é que está a tua vida? O cara diz assim, pastor, eu não preciso de Jesus para nada. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, e não preciso de Jesus porque eu estudei. Só que você se rebenta aqui, se rebenta aqui, se rebenta aqui, e você termina frustrado. A questão é, Jesus está na tua casa? Jesus está nesse negócio? Jesus está nesse namoro? Jesus está nesse casamento? Porque amanhã, quando der errado, não adianta culpá-lo, porque você começou sem ele. Porque tem gente que já diz assim, eu vou fazer porque Deus já aprovou. Quem disse? Aí eu falei para alguém, se Deus quiser, no dia tal eu vou aí para o teu casamento. Ele me disse assim, Deus quer, vem. As pessoas estão com síndrome de Deus. As pessoas estão a querer mandar Deus. E Marta e Maria estão a dizer, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Será que você tem consciência da importância de caminhar com Jesus? Amado, tem coisa na nossa vida que nós paramos e olhamos e falamos assim, só pode ser Deus. Se Ele não estivesse aqui, só pode ser Deus. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos onde estamos e como nós estamos. E essas 2 mulheres estão a dizer, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, se estivesse nesse namoro, ele terminaria em casamento. Mas como nunca te colocamos dentro disso, Senhor, por isso terminou como terminou. E Jesus olha para ele e diz assim, ainda há jeito. Porque para Deus sempre há um jeito. De todos
os problemas que você enfrentou na ausência dele, se você sair daqui com ele hoje, levar ele para casa, ainda há um jeito. Ainda há uma maneira de consertar. Ainda há uma maneira de trazer aquilo que não foi para longe. Ainda está lá no cemitério. O corpo ainda está lá. Mas pergunta aí, tá bom, morreu. Cremaram o corpo? Não. Está lá. Então ainda há esperança. Aí Jesus, quando chega lá no cemitério, revela outra lição para nós. Passa aquele versículo que você tinha aí. 35. Esse é o versículo mais curto da Bíblia. E Jesus chorou. É a segunda vez que ele aparece a chorar. A primeira vez é quando ele entra em Jerusalém e vê o povo entregue à idolatria e estavam nem aí para o Messias. E ele chora sobre a cidade. A segunda vez é a morte de um amigo. Sabe, isso mostra o quê? Que nós não servimos um Deus antipático, um Deus sádico. Eu já vi pessoas a dizer assim: pastor que chora é pastor fobado. Você acha que isso é fome? Amado, nosso Deus, ele se identifica com a nossa dor. Porque tem gente que pensa assim: se eu chorar, Deus vai me arrebentar com um raio. Está chorando o quê? Tá chorando o quê? Cala a boca, vou te dar com um raio aqui. Deus não é tipo teu pai, irmão. O teu pai que te mandava calar a boca com surra. Não é assim que os pais fazem. Ele está batendo o filho. Cala a boca. Mas vai calar como se está apanhando? Não, você mãe que com raiva bate no teu filho e vai dando para ele calar a boca. Você acha que é para calar? Você acha que é possível apanhar pancada nessa vida e ficar calado? Ou você grita, ou você chora. Mas eu gosto que a minha peça, sabe, de chorar ainda não estragou. Eu ainda choro quando oro. Eu ainda choro quando leio um texto. Porque tem crente, já tem uma insensibilidade terrível. Peca, não chora. Mata, ainda sorri. Está indo para o inferno, ainda sente alegria. Está numa vida de pecado, ainda se acha que é o bam da vez. Jesus chega no cemitério, ele vê Marta, ele olha para Maria e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, meu casamento não teria acabado. Tem gente que disse assim: pastor, se eu te conhecesse há 3 anos atrás, eu não cometeria os erros que eu cometi há 3 anos atrás. Eu falei: cara, imagina se você conhecesse Jesus há 3 anos atrás, você nem precisaria mais me conhecer. Porque, amado, Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós precisamos, que entra lá naquela nossa casinha, porta azul, castanho, amarelo ou branca. Que ele entra lá naquela portinha e basta ele entrar, ele vai reger todas as circunstâncias da nossa vida. Deus é sensível. Não é um Deus sádico, um Deus distante. Um Deus que quando te vê a chorar, ele diz: eu tenho prazer nas tuas lágrimas. Jesus está chorando com eles. E depois Jesus manda tirar a pedra. E o milagre acontece. Lázaro é ressuscitado. Se coloca de pé. Jesus fez aqui algumas coisas para o milagre acontecer. Ele orou. Depois dele ter orado, a oração dele lhe fez buscar a glória de Deus. Queridos, a solução dessas lutas que nós estamos enfrentando hoje é clamar a Ele, é ser humilde e apresentar as nossas faltas e as nossas crises para Ele. Se o meu pai conhecesse a Jesus, eu não passaria as coisas que eu passei. Mas depois que eu conheci a Jesus, Jesus consertou a minha vida como se nunca tive problema lá atrás. Por isso tem pessoas hoje, quando eu conto meu testemunho, tem sempre alguém para duvidar ou para não crer que é verdade. Porque quando
quando Jesus entra na nossa história, Ele não cola, não cose nada. Ele estraga tudo e conserta e faz tudo novo. É isso que Ele quer fazer na tua vida. Eu não sei qual é o Lázaro que morreu ou que está doente na tua casa, porque tem alguns estágios de Lázaro. Essa história, esse acontecimento nos mostra também que a morte não vem de repente. Primeiro vem doença. A primeira coisa que entrou na casa de Marta e Maria e na vida de Lázaro não foi a morte, foi a doença. E a doença, quando se estabeleceu, abriu as portas para a morte. E a morte, quando se estabeleceu, abriu as portas para a putrefação. O corpo apodreceu. Porque na nossa vida é assim, um problema sempre vai querer gerar um problema maior, até que você corra e avisa para Jesus. Não espera as coisas ficarem feias para chamar Jesus. Imagina se essas mulheres mandassem recado 4 dias depois. E Jesus viesse a dizer, poxa, se você me falassem quando ele estava doente, ainda dava para fazer alguma coisa. Agora são 4 dias e você sabe que nós, os judeus, só acreditamos que a pessoa ressuscita no 3º dia, no 4º não dá. Então aquelas pessoas avisaram Jesus antes de a coisa ficar feia. Não espera tudo acabar para buscar conselho do pastor. Não espera te engravidar, depois ele está a lutar para assumir, para me procurar. Não espera o negócio estar errado para você pedir oração no pastor. Não espera o teu filho virar alcoólatra ou um dependente 100% da droga para você lhe trazer quebrado, arrebentado, para ver se eu ajudo em oração. Porque eu não tenho superpoder para restaurar o que não tem jeito. Aprenda a procurar Deus quando a febre chegou. Aprenda a procurar Deus quando você vê o céu já está a mudar o clima. Porque quando as tempestades vêm na nossa vida, às vezes elas mandam pequenos e-mails para nos avisar que eu estou chegando. E nessa hora, se você avisa Jesus, o problema não fica tão feio assim. E outra coisa, quando Lázaro ressuscita, ele sai da tumba mas enfaixado, amarrado. E Jesus olha, primeiro diz, tiram a pedra a vocês, e depois diz assim, desatai-o. Porque tem gente, o milagre já chegou, mas ainda não desatou o milagre, só que morre de novo. Porque se o Lázaro continuar a respirar diante das ataduras, ele morre de novo. Então tem milagres que Deus já fez na nossa vida. A nossa falta de coragem para agir, para tomar posse, faz ele morrer de novo. Por isso, amado, quando a bênção chegar na tua mão, entra com ousadia. Vai com tudo. Amém? Ah, pastor, Deus já me deu homem, já me deu casamento. Mas ainda diz assim, pastor, pelo que eu estava a orar, não era para vir atado. Tu espera que Deus tire as ataduras, vai morrer de novo. E ele não vai vir ressuscitar. Porque Deus às vezes já nos deu, mas queremos que Deus faça aquilo que nós podemos fazer. Deus abriu a porta, estamos a pedir que Ele nos põe no colo para nos entrar. Isso está muito importante. Vamos orar? Vamos orar, irmão? Graças a Deus, vamos adorar o Senhor para nos orar. E eu quero que você ore comigo.